Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz e hoje vamos falar sobre os fundamentos de farmácia. A modernização farmacêutica no contexto da evolução do conhecimento em saúde e doença. É, Eu só peço que o senhor fique um pouquinho ah, pra cá, ó. tá. Uhum. Bem no meio do notebook aí. Que aí fica bem quadradinho nesse canto, tá bom? Uhum. Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz e hoje vamos falar sobre os fundamentos de farmácia. Sobre a modernização farmacêutica no contexto do conhecimento em saúde e doença. Vamos falar então sobre a introdução e os conceitos atuais que são sobre saúde e doença. Bom, nessa aula então a gente vai falar um pouco sobre a relação do processo saúde e doença com a modernização farmacêutica, né? Então, como a industrialização desde lá atrás até agora teve esse processo de saúde e doença. Também vamos falar sobre identificar a atuação do técnico em farmácia a partir da situação atual no setor farmacêutico. Então, como que o técnico ali vai estar atualmente atuando nesse setor? Bom, quando pensamos que estamos doentes ou se sentindo mal, a gente imediatamente pensa o que podemos fazer, né? Algumas atitudes que podemos tomar. Então, algumas das atitudes que normalmente a gente toma identificar os sintomas, seguir orientações médicas, né? Após a consulta, né? E também procurar uma orientação adequada e evitar transmissões. Mas para você, o que realmente significa saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles têm um conceito que ter saúde vai muito além da ausência de doença. É preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. E aqui eu deixo uma reflexão do que é estar saudável, estar com saúde. Será que é só ter ausência de doenças? Será que apenas medicamentos já resolve a situação? Vamos responder aqui no próximo slide. Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, o que vocês acham que as pessoas que moram nessas casas, quais que é mais propício a ser mais saudável e que tenha mais saúde? Aqui a gente pode verificar que uma pessoa que mora, por exemplo, na segunda imagem ali, que mora nessa casa, essa pessoa ela tem uma condição financeira, ela tem provavelmente uma alimentação saudável, ela tem saúde, saúde no conceito de ter plano de saúde, ir ao médico regularmente, fazer exames, check-ups, enfim. Já da primeira imagem, a gente, de primeira impressão, a gente vê que claramente tem uma falta de saneamento básico, uma desorganização ali da moradia, enfim. Então, são muitas coisas que podem afligir. Mesmo a pessoa que mora na primeira imagem, mesmo ela não tendo nenhum sintoma de doença, ela ser ausente de doenças, mas será que ela realmente tem saúde? E aqui nós falamos sobre alguns fatores que são determinantes para ter saúde como um todo. E esses fatores se incluem como a alimentação. Será que ter uma alimentação saudável todos os dias e balanceada são todos que têm? E a moradia? Isso já reflete ali no slide anterior, né?
a comparação de moradia, porque daí com isso já impacta na renda ou na educação da pessoa. Também, né, no saneamento básico. Então, claramente, naquela segunda imagem do slide anterior, tem saneamento básico. Enfim, são todos esses fatores que formam um conjunto para você ter saúde. E nessa parte, os medicamentos, eles proporcionam saúde. Dessa forma, pensando assim, de que o medicamento ele vai curar doenças, ele vai tratar doenças. E como nós vimos, o conceito de ter saúde não é somente a ausência da doença, mas é sim um complexo como um todo. E os medicamentos, é claro, eles estão aí para contribuir à melhoria da saúde da população e à sobrevida dos pacientes. Eles proporcionam, eles prolongam o tempo de vida, eles melhoram a qualidade de vida, enfim. Eles proporcionam muitas coisas benéficas, né, que fazem parte do conjunto do que é ter saúde. E esse acesso aos medicamentos, com muitas políticas públicas, enfim, nós conseguimos ter uma redução de várias doenças, né, e muita prevenção de muita coisa. Então, esses medicamentos, eles ajudam sim no conceito de ter saúde, e a indústria farmacêutica, ela se mobiliza a todo momento buscando cada vez mais auxiliar na prevenção e no aparecimento de doenças, ou seja, eles sempre estão ali com foco para tratar doenças, para prevenir e para tentar encontrar a cura para muitas doenças que ainda hoje em dia a gente não encontrou. Mas aqui tem uma reflexão, será que isso realmente acontece? Será que a indústria farmacêutica lá realmente está preocupada em fazer a prevenção de saúde? Para essas respostas, nós temos dois conceitos duas respostas, de sim e não. Bom, sim, eles estão preocupados, porque a indústria, eles investem em produtos voltados à prevenção, como vacinas, suplementos e produtos profiláticos, campanhas de conscientização, medicamentos para prevenção de doenças crônicas. Então, por exemplo, vacinas, a gente tem vários tipos de vacinas que lá atrás, 2 décadas atrás, tinham doenças que hoje em dia já não existem mais. Então, isso foi as vacinas, elas vieram para trazer muito benefício para a população e erradicar alguns tipos de doenças. Já suplementos e produtos profiláticos, eles também estão sempre se preocupando e produzindo para tratamentos eficazes. Também podemos falar da campanha de conscientização, como, por exemplo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que são um dos meses mais fortes assim nessas campanhas. As indústrias, elas estão fortemente ligadas a isso. Então, isso é muito benéfico, né? E também os medicamentos para prevenção de doenças crônicas, como as estatinas, né? As classes das estatinas, que são medicamentos para controle do colesterol, para diminuição, e os antiplaquetários, que são medicamentos para evitar trombose, enfim, doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. E também temos o outro lado, que é a resposta que é não, que eles... Por quê? Porque a indústria, eles têm esse pensamento de prevenção, mas também eles são empresa, então eles precisam ser gerados, eles têm o interesse econômico ali, mediante a tudo isso. E a prevenção real, como saneamento básico, políticas públicas, acesso a saneamento básico, isso as indústrias elas não têm controle, porque são uma outra questão.
Só que essas coisas que não são bem resolvidas, como políticas públicas, alimentação saudável, saneamento básico, a preocupação com a população fazer atividade física regular, como eles não têm controle, essas coisas que impactam na saúde da população vão demandar muita produção de medicamento. Então, eles visam também isso, principalmente em doenças que são crônicas, como em pacientes que fazem uso de medicamento por um período muito prolongado ou de uso contínuo. Lá tem pacientes que passam o resto da vida tomando medicamento para alguma patologia porque não tem mais cura. Enfim, isso também isso faz parte da indústria, né? E também as estratégicas de marketing, né, que em alguns países são liberados, a indústria faz a propaganda de certos medicamentos, falando que é para tal tipo de patologia, de doença. Então, às vezes, estimula o consumo da população com isso. E pensando nessa parte de medicamentos, como que eles podem ajudar a população? Como que eles desempenham esse papel, né? Bom, principalmente eles trazem alívio dos sintomas das doenças, né? E combatem muitas doenças, como as infecções bacterianas, infecções virais, enfim, eles são muito eficazes nisso. Então, os medicamentos, eles proporcionam a melhoria da qualidade de vida das pessoas e principalmente durante o processo de recuperação ali de alguma patologia, né, que está sendo curada. Então, prolonga muito a qualidade de vida do paciente. E aqui temos a importância de um medicamento novo, né, que às vezes existe uma patologia e existe alguns tipos de medicamento, mas não com mecanismos de ações diferentes. E aí uma indústria nova vai lá e faz outro medicamento com uma outra nova fórmula, porém, às vezes não é tão eficaz na melhoria daquela patologia o quanto parece. Então, às vezes, eles trazem isso como melhoria de qualidade de vida e para as pessoas com esse novo medicamento, mas às vezes ele não age de forma muito mais eficaz que os outros que já existem. E então, o principal objetivo, né, da produção de medicamento é melhorar a saúde das pessoas, né, da população em si e trazer a cura. Bom, e aqui vamos entrar falando sobre a parte da atuação do profissional já no mercado de trabalho. Quanto mais consumo da população, quanto mais necessidade de ter acesso ao medicamento, vai ter mais farmácia, o que vai gerar mais produção e assim vai ter mais emprego, né? Por quê? Porque vai precisar dessa demanda desses profissionais ali atuando no mercado. Então, hoje, a principal área que emprega técnicos de farmácia e farmacêuticos é na área de dispensação de medicamento, né, que é nas drogarias. O nosso país ele tem um número muito alto de drogarias, então é em torno de 90% das áreas que emprega inicialmente para o recém-formado são as drogarias. E isso é muito importante para a gente ter o contato ali, primeiramente com a profissão, e a gente acaba agregando muitos conhecimentos ali na vida prática ali da profissão. E o técnico em farmácia está muito ligado a isso. Bom,
o que nós vimos, né, nessa aula de hoje foi os conceitos sobre saúde e sobre o uso de medicamentos, né? E o crescimento no setor farmacêutico, na melhora da oferta de empregos ali. Então, né, quanto mais demanda da população pelo uso de medicamentos, mais emprego a gente vai ter no mercado. Aqui são as referências. E a nossa aula de hoje foi isso. Muito obrigado e até a próxima aula.